Oh, glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, poderoso Deus. Eu sou dos irmãos com a graça e a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu trago aqui mais um versículo da palavra do Senhor. Um versículo que, para nós fazermos uma meditação, uma rápida meditação. Que meditar na palavra do Senhor é algo que nós temos que fazer todos os dias. E todo dia eu estou sempre meditando, nem que saiba em um versículo da palavra do Senhor, mas eu estou sempre meditando. E quando os irmãos também pegarem esta prática, vai ver, vai perceber o quanto vocês estarão alimentados com ela, a poderosa palavra do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E hoje, meus irmãos, a palavra que Deus colocou na minha alma para trazer para vocês e para mim também, que antes da palavra chegar até vocês, primeiro ela corta cá, depois lá. Primeiro ela faz efeito aqui, depois faz efeito aí. Amém, meus irmãos? Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, último capítulo do livro do Isaías, o capítulo 66. E o último versículo, o versículo 24. Não é uma palavra, não é um versículo que as pessoas geralmente gostam de ler ou meditar. Mas é preciso, meus irmãos, porque a palavra do Senhor ela vem repleta de bênçãos, é verdade, mas também vem repleta de ensinamentos, orientações e também de juízos. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Meus irmãos, tem algumas pessoas que elas nos diz, às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e algumas delas acreditam que as pessoas, quando são condenadas às profundezas do inferno, ao tormento eterno, que quem vai estar lá é o Espírito e a pessoa não vai sentir nada, porque o Espírito é etéreo. Mas precisamos entender uma coisa, viu, meus irmãos? A Bíblia deixa muito bem claro que quando alguém é condenado às profundezas do inferno, o que vai para lá, para descer lá, é a alma. E o que é a alma, meus irmãos? A alma, meus irmãos, é a nossa consciência. O Espírito é o sopro de vida que Deus nos deu. E a alma é os nossos sentimentos, é a nossa consciência. Quando a palavra de Deus nos orienta que quem vai para o inferno, quem é condenado ao tormento eterno é a alma, significa, meus irmãos, que quem for para lá vai estar lá por toda a eternidade com total consciência, sabendo onde está e o que está passando. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 42, a palavra do Senhor, ela nos diz que o inferno é um local de tormento eterno e de ranger de dentes. O ranger de dentes, meus amados irmãos, tem um significado. O significado é sofrimento além da nossa capacidade humana de entender. É assim que é lá. E isso, meus irmãos, não é por um mês, nem por um ano, nem por um milênio, nem por 1 bilhão de anos, é por toda a eternidade. Lá, quem estiver lá, sofrendo os terrores
do local aonde Deus fez para punir Satanás e os seus anjos. Meus irmãos, tudo o que acontece, meus irmãos, lá, quem está lá tem consciência. Porque a passagem do rico e Lázaro, que o Senhor Jesus Cristo diz que o rico chegou a pedir a Abraão para que mandasse alguém lá, o Lázaro lá, para alertar a família dele dos terrores do inferno. Isso, aquela passagem, meus irmãos, vem a nos dar a entender, vem nos fazer a entender que quem vai para lá vai com total consciência de tudo, do que deixou aqui e do que está passando lá. E assim como aqueles que vão para a glória receberão um corpo glorificado, um corpo que não envelhece, um corpo que não adoece na glória, lá no inferno também vai ser assim. Porém, o do inferno será destruído, reedificado, destruído de novo, reedificado, e assim sucessivamente por toda a eternidade. E eternidade, meus irmãos, devemos sempre nos lembrar que não é tempo. Eternidade não é tempo. Eternidade, ela nunca e jamais será tempo. Então, quando pensarmos em eternidade, meus irmãos, não podemos pensar como tempo. Porque o tempo, se você tirar 1000 anos de 1 milhão de anos, significa que 1 milhão de anos já não é mais 1 milhão de anos, porque está faltando, tem 1000 anos a menos. Mas se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, ela continua sendo a mesma eternidade. Então, a eternidade não é tempo. Isto foi uma reflexão de Aristóteles, o filósofo grego, que nos deu essa noção de que a eternidade, ela não é tempo. Então, meus amados irmãos, como é que nós nos livramos deste tormento eterno? É servindo a Jesus. É a única maneira. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, meus irmãos, deixar as nossas práticas que não agradam a Deus e passar a vivermos a nossa vida em obediência a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode nos livrar nossa alma, nosso espírito, do tormento eterno. Como eu disse inicialmente, meus irmãos, não é uma palavra que venha, que nós gostamos de ouvir. Mas a palavra está aqui. Isaías, capítulo 66, versículo 24. A palavra está aqui. E a palavra que está escrita, meus irmãos, se cumpre. Como nós estamos vendo que toda a palavra de Deus que está neste livro está se cumprindo. Na verdade, já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Então, meus irmãos, não podemos negligenciar a palavra de Deus, porque é ela que vai nos possibilitarmos termos uma vida eterna na presença e na glória, junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu creio. Creia também, meus irmãos, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E é dito que passarão os céus e a terra, mas esta palavra permanecerá por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a mim e a cada um de vocês. E que nós venhamos a nos lembrar que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês e também as vossas famílias. Que assim seja. Amém.